23ª Zona, Dr. Antônio Elias de Queiroga Filho, para a saudação aos diplomados. Excelentíssimo senhor prefeito, Barra do Corda, Wellington Oliveira Costa da Silva, excelentíssimo senhor vice-prefeito Leandro Moraes Sampaio Peixoto, excelentíssimo senhor vereador Gilvan José Oliveira Pereira, excelentíssimo senhor prefeito do município Fernando Falcão, Adailton Ferreira Cavalcante, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Fernando Falcão, Antônio Almeida Neto, excelentíssimo senhora vereadora Maria Neide Cavalcante de Souza, excelentíssimo senhor promotor de justiça Dr. Guaraci Martins Figueiredo, ilustríssimo, ele está ali na plateia escondidinho, mas já vi ele ali, comandante até ontem, né, Antônio Heriberto, e o novo comandante, Marildo Passos, pessoal da imprensa, meus senhores, minhas senhoras, pretendo ser breve, mas ao mesmo tempo quero aproveitar a oportunidade para fazer alguns agradecimentos, expor algumas ideias e provocar reflexões. Inicialmente, agradecer a Deus pelo dom da vida e da saúde, sem as quais não estaríamos aqui no dia de hoje. Agradecer aqui ao comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, Barra do Corda, pela graciosa cessão deste espaço, na pessoa dos comandantes, até ontem, Tenente Coronel Antônio Heriberto Nunes Araújo, e no de hoje, Amarildo Passos. Também foi um privilégio ter tido a oportunidade de conduzir, com a indispensável ajuda da minha incansável equipe, as eleições de 2016, referente aos municípios de Barra do Corda e Fernando Falcão, na qual estendo a todos que a compõem, no caso a 23ª Zona Eleitoral, na pessoa do chefe do cartório, o servidor Paulo José Mendes Barreto. Alguns momentos, a vida do juiz eleitoral passa a exigir decisões rápidas, como só ia acontecer nos conflitos de interesse ocorridos durante a propaganda eleitoral e nos incidentes havidos no dia do pleito. Noutros momentos, nem sempre as decisões rápidas são salutares, devendo preponderar o bom senso, sobretudo em processos judiciais de prestação de contas, investigações e impugnações, que dependem de respostas mais contundentes e apuradas, embora algumas vezes incompreendidas. O período do processo eleitoral costuma propiciar aos envolvidos um intenso, mas prazeroso trabalho. Não é tão simples graduar as inúmeras tarefas inerentes ao trabalho dos magistrados, mas não tenho dúvida de que a função eleitoral é uma das mais relevantes. Afinal, as suas decisões interferem na vida de toda a comunidade. Digo isso porque não deixa de ser um desafio tentar fazer as pessoas cada vez mais desacreditadas em se conscientizarem da importância do voto criterioso e de que dispõe de um valioso instrumento para a construção de um mundo melhor. A conscientização deve árduo, já que muitos estão contaminados pelo pessimismo irresponsável que geralmente é alardeado na época das eleições, ainda mais em tempos de hoje, em que não se fala de outro assunto que não seja corrupção, Operação Lava Jato e coisas do tipo. Essas práticas irresponsáveis não podem somente ser creditadas nas contas das autoridades. Digo isso porque em caso similar, ocorrido na Itália nos idos das décadas de 90 e 2000, durante a operação denominada Mãos Limpas,
O ex-magistrado a quem competia os processos e julgamentos do Dr. Gerardo Colombo foi não só enfático, mas cirúrgico ao responder o seguinte, abre aspas, para lutar contra a corrupção, é preciso também uma mudança nas pessoas? Resposta, sim. Mudança na educação, na cultura, seguramente. Estou convencido disso. Eu me demiti da magistratura em 2007, embora pudesse continuar por mais 14 anos. Decidi isso porque, para mim, é impossível marginalizar o desrespeito à lei se não se muda a cultura. Fecha aspas. E arrematou ao ser perguntado sobre se a corrupção teria fim. Abre aspas. Para mim, a cidadania, os cidadãos comuns, tiveram uma parte importante na decretação do fim das mãos limpas, porque no início eram todos entusiastas na Itália das investigações, pois elas nos levavam a descobrir a corrupção de pessoas que estavam lá em cima. Mas conforme elas prosseguiam, chegamos à corrupção dos cidadãos comuns, a exemplo do fiscal que fazia compra de graça, que não fiscalizava a balança do vendedor de frios, que por sua vez continuava a vender o apresuntado como se presunto fosse, fecha aspas. Lê de engano, portanto, meus senhores e minhas senhoras, de que a justiça dará fim à corrupção, se trata de um problema endêmico e cultural, que não só se aplica às autoridades, mas também a uma parcela da comunidade. Quem aqui não já furou, entre aspas, um semáforo vermelho ou conduziu um veículo portando celular? Quem não já ouviu casos de apropriação de bens e serviços públicos, fraudes em licitações, nepotismo direto ou cruzado na própria justiça, enfim, práticas que além de ilegais são imorais e antiéticas? Vivemos, portanto, em um mundo atual em que a crise econômica e política tão propalada são deveras frutos de outras crises maiores. A crise dos valores, a crise da família, a crise da educação, a crise da cultura, a crise da moral e dos bons costumes. E é dentro de todo esse contexto que as ações e decisões eleitorais devem respeito não só a um emaranhado de regras, mas também a princípios de grande densidade e carga axiológica hermenêutica. A dinâmica dos acontecimentos exige intervenções rápidas da justiça eleitoral, como por exemplo no que aconteceu aqui na tarde do dia 3 de outubro de 2016, um dia após o pleito eleitoral, em que pessoas, no mínimo despreparadas, propalaram suposta fraude na apuração por conta da chegada de urnas à sede do cartório eleitoral. Concatenar a agilidade, a proteção da lisura do pleito e a preservação do respeito aos direitos fundamentais, como o devido processo legal, presunção de não culpa, ampla defesa, exige muito mais esforço do que supõem os desavisados e palpiteiros de plantão. Analisar provas produzidas, indicadas ou protagonizadas por apaixonados correligionários exige prudência, sensibilidade, serenidade e geralmente muitas horas de profunda reflexão. Os prazos exíguos eleitorais são também peremptórios. Portanto, são inimigos das boas decisões. Muitos estudiosos do direito os criticam e justificam, posição que adotam, de que a jurisdição exige tempo para amadurecimento. Combater a corrupção eleitoral, muitas vezes arraigada nas campanhas, depende de prova de certeza da autoria e de materialidade, após ampla instrução que forneça elementos lícitos, legítimos, seguros e indiscutíveis. O juiz deve se cuidar para não se tornar um instrumento de vingança ou de resposta àqueles que amarguram equívocos nas opções escolhidas. A jurisdição eleitoral tem, inclusive, a característica de interferir diretamente na segurança jurídica e na segurança das pessoas, já que decisões impensadas, apressadas, baseadas em convicções outras, dissociadas dos elementos colhidos ou que deixam de considerar o seu grau de credibilidade, remetem a grupos políticos, candidatos, suas famílias, equipes de apoio e simpatizantes ao calvário da procura à instância superior e, invariavelmente, às provocações que, infelizmente, se proliferam em razão da falta de respeito e culminam em conflitos dos mais diversos. De qualquer forma, ainda que tenha enfrentado inúmeros percalços, algumas vezes aumentado o nível de dificuldade por práticas imorais e mesquinhas de alguns, estou certo de que a justiça eleitoral tem cumprido e continuará a cumprir com destemor
absoluta isenção e devoção à Constituição e à lei, cuja vontade emana da soberania popular. Nesta data, meus senhores e minhas senhoras, são diplomados todos aqueles que a Justiça Eleitoral, entendida como um todo composto de instâncias, pelo menos por hora considera aptos. Sem dúvida, esta não é somente uma data festiva para os diplomantes, familiares, simpatizantes e militantes políticos de uma maneira geral. A 23ª Zona Eleitoral se orgulha de ter levado a cabo o processo de uma maneira transparente e sem qualquer falsa modéstia e eficiência. Em nada de diferente foi feito em relação às eleições anteriores, respeitados por óbvio as particularidades do tipo de eleição, se geral ou municipal, e as leis e regras editadas pelo Parlamento e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entendo que a franqueza com os representantes das agremiações e das ideologias envolvidas contribuiu para que vários e outros incidentes fossem evitados. Engana-se, portanto, respeitados posicionamentos em sentido contrário, aquele que entende que o magistrado não pode interagir com as autoridades locais. Em primeiro lugar, é mais do que salutar que o juiz, desde que sempre atento à integridade da sua imparcialidade, esteja em contato com os demais chefes de poderes locais. Não raramente, a efetivação de políticas públicas depende de uma convergência de forças que muitas vezes não acontece por conta de entendimentos equivocados, de guerras de vaidades ou por ignorância sobre a necessidade da atuação conjunta. Respeitadas a independência institucional e a separação dos poderes, é evidente que a harmonia entre eles, como já dizia Montesquieu, que a boa convivência não só com as suas autoridades, mas também com as alas, é imprescindível para que ideias sejam colocadas em prática. Por mais que algumas pessoas ainda insistam em não admitir isso, a política tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Bem ou mal, continuará a reger as nossas vidas. E ainda que alguém se declare indiferente ao assunto, terá no mínimo de tratá-lo com o respeito que merece. Afinal, milhares de pessoas de bem hoje ocupam cargos nos poderes executivo e legislativo, e tantas outras almejam integrá-las, única e exclusivamente com o objetivo de dedicarem as suas experiências e os seus conhecimentos à causa pública. É preciso separar o joio do trigo, para que nunca confundamos as instituições com os homens. É por isso que asseguro aos presentes, eleitos ou não, que jamais sonegaremos informações ou orientações que puderem ser fornecidas, e que não deixaremos de compartilhar ideias diante dos benefícios da interação. Isso porque o nosso povo já enfrenta inúmeros problemas, que somente se agravam quando os detentores do poder não dialogam e não se respeitam, o que infelizmente tem acontecido com certa frequência Brasil afora, sobretudo nos últimos meses do ano que está por findar. Neste momento, peço também licença para também fazer uma pequena reflexão acerca do papel da imprensa no acompanhamento do processo democrático. A imprensa, acima de tudo, se bem conduzida, é uma grande parceira da democracia. Cuidamos de esclarecer dúvidas e de até corrigir informações equivocadamente publicadas, tudo com a finalidade de propiciarmos ao eleitorado todas as condições de bem exercer o direito ao voto. Alerto que, se por um lado a presença constante da imprensa pode significar maior facilidade de expressão de determinados grupos, por outro, não interferirá na tecnicidade que deve permear os comandos eleitorais. Se um dia alguém cogitou que por meio da imprensa pudesse intimidar a justiça eleitoral, conforme se costuma dizer, enganou-se redondamente. É bom que fique claro que ninguém deseja que fatos sejam acobertados. Mas as notícias sensacionalistas, desprovidas de provas e argumentos persuasivos, não fortalecem a democracia como um todo, ainda que garantida a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. O direito de crítica, portanto, deve ser exercido com muita responsabilidade, pois, embora seja vedada a censura prévia, a notícia a ser divulgada deve ser levada ao conhecimento público com a maior fidelidade possível sob as penas da lei. Em suma, a Justiça Eleitoral não teme ameaças externas e conclama todos os cidadãos de bem
que compõem a imprensa, a política e as instituições de um modo geral ao combate a crimes e práticas reprováveis. Já seguindo para a conclusão, em rápidas palavras, conclamo a todos os diplomandos que dentro de instantes vão continuar aqui suas falas, dizer que não só receberam um documento que os habilitam a exercer um cargo público eletivo. Não, senhores. O exercício dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador requer, sobretudo, uma autorreflexão dos senhores, partindo-se da premissa de que os senhores, nos próximos 4 anos, estarão prontos para servir ao povo que os elegeu e que também não os elegeu. Estarão prontos para realizarem não só as promessas de campanha e os programas de governo, mas, sobretudo, a realizarem o bem comum, arrecadando e aplicando cada centavo do dinheiro público em obras e serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, esporte, entre outros. Tudo para reverter em prol não só da população, mas de todos que moram e amam as cidades de Barra do Corda e Fernando Falcão. Parabenizo, enfim, as populações dos 2 municípios pela forma ordeira com que se comportaram, embora algumas vezes nós saibamos que a campanha leva a um pouco de exaltação dos ânimos, mas que são corriqueiros e normais em todo o pleito municipal. Gradativamente, as pessoas estão se conscientizando sobre a impertinência e a ilegalidade de ações voltadas a eventuais captações de sufrágio e confronto entre concorrentes. Mas a Justiça Eleitoral, neste ato representado pela 23ª Zona, agradece e se sente honrada com a presença de todos. Tenham um bom dia, um Feliz Natal e um bom 2017. Muito obrigado. TV Jitirana, Canal 24, a TV de Barra do Corda.